Olá, gente, tudo bem? Eu sou Fátima Reis, do Empreendedores do Brasil, seu podcast de empresários. Estou aqui com o meu convidado de hoje, ele que é consultor financeiro, é formado em gestão financeira e pós-graduado em investimentos e finanças estratégicas. Ele está nesse mercado há mais de 15 anos. Trabalhou em bancos como Itaú, Santander e Citibank. Então, meu convidado de hoje é o Felipe Maximiano. Não sai daí, a gente volta já. Olá, gente, estamos de volta aqui para bater esse papo com o Felipe Maximiano. Ele que é o CEO, né, e sócio da FJS Consultoria Financeira. Então, Felipe, eu já gostaria, né, que você compartilhasse conosco a sua experiência de CLT, né? Você saiu do mercado da CLT, você trabalhava para grandes bancos aqui no Brasil e hoje resolveu empreender nesse mercado de gestão financeira e investimentos, né? Então, você ajuda muito a pessoa física e a pessoa jurídica. Então, como foi que isso aconteceu? Bom, aconteceu porque eu comecei a enxergar que há uma deficiência na educação financeira, há uma dificuldade de entender como usar o mercado para isso. E desde que eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, eu comecei a observar que as pessoas, principalmente quem empreende, eles começam a ter um pouco mais de dificuldade na hora de tomar decisões, ou como melhorar com crédito, como investir, ou mesmo estudar como ter uma estratégia adequada para o seu negócio. E aí eu comecei a pensar na forma de fazer uma transição de carreira. Sim. Eu tinha como objetivo, chegando próximo dos 40 anos, de fazer uma transição, sair do mundo corporativo e ir para o empreender. E aí calhou que deu tudo certo, as coisas começaram a fluir, eu fui desenvolvendo, aprendendo, evoluindo, né? E aí no 2021 eu decidi fazer a transição, abrir empresa, e aí passei um tempo também como CLT ainda no PagSeguro. Sim. Que me deu uma bagagem, né? Então foi um processo que ajudou bastante, porque eu pude ver o dia a dia do empreendedor, que a maioria do seu público é o comerciante, o lojista, e eu pude ver as suas dores, né? A sua dificuldade em ter uma relação melhor, mais saudável com o dinheiro. Sim. E aí quando eu decidi, conversei com a minha esposa, falei, pô, eu acho que eu posso levar isso para mais pessoas, não só através do banco como plataforma, sim, mas a criar minha plataforma, criar uma ferramenta que ajudasse pessoas. Eu já tinha um sonho, isso é um particular, que eu queria levar, sim, educação financeira para jovens, sim, isso de uma forma mais direta, jovens e de habilidade, que queira empreender, que possa aprender a lidar melhor com o seu dinheiro. Sim. E aí eu decidi avançar e levar isso, né? Então ela nasceu com um sonho que era melhorar a relação das pessoas com o dinheiro. Ah, legal. Eu falei porque eu sempre fui, quando mais jovem, uma dor minha. Sim. Eu tive que aprender com o tempo, a maturidade. Você vai aprendendo, vai lendo, vai desenvolvendo, vai estudando e você vai aplicando. E eu acho que eu posso agregar muito nas vidas das pessoas. Bacana. Trazendo uma bênção para elas. Amém. Agora me diga uma coisa, você, quando iniciou nesse mundo das finanças, né, nos bancos, como foi que tudo começou, Felipe? Começou em 2009. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, né? Sim. Passei 7 anos. E aí apareceu uma oportunidade através de uma área de atendimento no Santander. Foi esse processo de transição durante o Van Gogh e a parte, sim, do Real com o Santander, e foi um momento de aprendizado, né? Sim. Eu acredito que ali foi um ponto de transição da minha vida, porque ali eu comecei a gostar do mercado, entender o mercado, e é lógico, aí fui estudar a faculdade, como fui a explorar tudo que eu poderia ter de conhecimento. Sim. E ali eu comecei a fazer transição de carreira, né? Então fui progredindo, usando tudo aquilo que tinha de bagagem antes e depois, né? Então fui passando dali pro Citibank, que foi o período onde que eu mais cresci. Sim, que eu era uma área que cuidava da parte internacional, bilíngue, então você tinha parte de câmbio, operações de emergency cash, câmbio, tudo que envolvia operações de câmbio. Sim. Então você já tinha mais bagagem, mais esse repertório, e aí passamos para a parte de aquisição, que é onde você fazia a parte de captar clientes, fazer a parte do dia a dia com os clientes, e onde você começa a ter um relacionamento mais próximo, né? Sim. E a entender também um pouco das dores também. E aí fui fazendo essa transição até passar por Itaú, e aí chegar
o processo no período do PagSeguro, que foi na parte que é o meu foco de mercado, né? Sim. Que é a parte de pequenos e médios empreendedores. Foi um ponto-chave, porque ali eu comecei a falar de investimentos, assessoria, direto para empreendedores. E eu comecei a perceber que havia um gap de entendimento de como usar um capital de giro, uma reserva de emergência, construir uma reserva de oportunidade. Então eu comecei a entender que faz sentido você levar isso, só que sem o viés de ter uma instituição por trás. Sim. Quando eu decidi empreender, desse período, né, lendo acompanhando algumas pessoas do mercado e até que falam muito de você empreender dentro do negócio, e de você usar aquilo ali para agregar na vida de alguém. Então foi essa decisão que me levou a fazer a transição do CLT para empreender e depois a usar o conhecimento adquirido para mudar a vida das pessoas. É porque você já ajudava pessoas ao seu redor a como usar o dinheiro, né? Sim, porque toda decisão, principalmente quando envolve uma reserva, um investimento, ele tem que ter um embasamento, né? Não dá para ser uma decisão de qualquer jeito, né? E é uma decisão que pode mudar todo o curso da empresa, né? Porque se você tomar uma decisão errada, você quebra o negócio, você deixa de ter uma reserva de imediato e você vai pegar dinheiro caro no mercado. Então você acaba travando o negócio, né? Então isso foi um ponto que mudou minha ideia. E um outro ponto que me fez eu vi com outros olhos, né, foi o período da pandemia. Por quê? A pandemia, eu vi que muitos empresários começaram a se enforcar. Sim. Porque financeiramente, tá, gente? Literalmente, financeiramente, porque as pessoas começaram a pegar créditos, refinanciar, Sim. porque não tinha como pagar e jogavam para frente. Sim. Só que ali, às vezes, uma decisão que ela pode ter matado o negócio. Porque ela já estava literalmente sem condições de manter o negócio aberto. E aí ela tomou a decisão de pegar um crédito, um recurso novo, ou refinanciou. Só que ali depois ela não tem como continuar pagando, porque não tinha receita. Porque não vendia. Exato. Que é o problema, né? E aí, se você pegar isso, foram 2 anos com isso, nesse mesmo processo. Então, quer dizer, os empreendedores é importante compreender que é necessário cuidar da saúde financeira do seu negócio para que ele possa se manter ativo e crescer. É como você construir uma plantação, né? Se você não cuida dos processos, você não faz a empresa progredir, ela não prospera, ela não começa a dar frutos, né? Então, é uma parte fundamental. Você coloca a semente, mas se você não botar aguinha, ela não vai crescer, né? Não. E se você não faz o processo certo, no tempo certo, não dá colheita também. Exatamente. Então, tudo isso são pontos que fui aprendendo, tanto no acadêmico, né, fazendo a pós-graduação, que aí a próxima etapa é fazer mestrado, defender uma tese, e agora fazer o processo dentro do empreender, levar isso para as pessoas. Legal. E assim, você nasceu, né, a empresa, a FJS, nasceu no meio da pandemia, né, 2021. Sim. Então, como foi você iniciar seu negócio na pandemia, ajudando pessoas que estavam passando por problemas financeiros? Qual foi a virada de chave de Felipe como empresário, ajudando pessoas a saírem desse buraco? A virada de chave, ela veio com que eu precisava ajudar as pessoas, entregar algo mais, né? E a principal mudança, comecei a ver que algumas pessoas tinham uma dificuldade imensa, né, de cuidar do dinheiro. Então, e sonhos estavam sendo encerrados ali, então por isso que eu decidi, né, então eu vou falar que a empresa é um sonho de alguém que que morreu, né, então esse foi a virada de chave, isso que foi e querendo é o mesmo lado que eu estou, né, então como eu começo a empreender, eu começo a entender as dores também, porque é um processo muito solo, né, muito individual, então você fica com muitas dores que você tem que aprender com o caminho. Se você pode ter alguém que ajude, que te dê o apoio, facilita muito o processo, né? Então eu acredito que isso que me fez enxergar isso como uma forma de tanto profissional quanto de ajudar o próximo. E você teve algum apoiador para dizer assim, Felipe, você realmente faz a coisa acontecer, você é organizado financeiramente, que tal você empreender? Teve alguém? Olha, tem algumas pessoas que compartilharam comigo, primeiro minha esposa,
que ela enxerga, né, nesses pontos de qualidade, de educação financeira, do meu trabalho. Ela conhece meu histórico profissional todo. E algumas pessoas que viram, né, a minha formação, a minha construção como pessoa também. Então, que entende que faz muito sentido. Hoje eu tenho alguns mentores, algumas pessoas que me acompanham, então, que é o meu mentor que está me orientando diariamente, né, me dando caminho para fazer, para construir, né, que é o pastor José Carlos, né? Legal. E além disso, tem alguns conselheiros, que é algumas pessoas próximas que já têm um negócio constituído. E aí eu pedi um direcionamento até para não ser a pessoa que vai olhar para frente e não vai olhar para os lados, né? Não vai enxergar o que está acontecendo ao redor. Então é isso que eu enxerguei como formas de crescer. Então, eu vi que os principais problemas do empreendedor é ter um ponto de apoio. E às vezes ele fica muito sozinho. Então, tanto na tomada da decisão financeira, que é um ponto principal, espinha dorsal, mas também na tomada de decisão do negócio. Onde a empresa cresce. Então, às vezes você está tão preso numa situação, um problema, uma dor da empresa, que você não consegue enxergar a solução, o próximo passo. E é onde entra, né, o trabalho de um especialista, um trabalho de alguém que possa trazer essa solução. Né? Exato. Clarear a ideia. Exato. Isso é legal. Então, Felipe, essa questão do empresário, a gente sabe que o problema está na empresa, mas antes de qualquer coisa é no empresário. Então, Sim. Você veio com essa história da gestão, a educação financeira para empresário. Nos fale um pouquinho como é que acontece essa dinâmica. Tá bom. Comecei a analisar alguns pontos, tá? Vou colocar uma referência que é um avião, tá? Se o avião ser um bom piloto, o avião não sobe, ele não sai do lugar. Então, para você tirar a empresa do hangar, você precisa de ter alguém para ter o comando do negócio. E esse é o empreendedor. Se o empreendedor não tem condições, ou não tem controle do seu negócio, saber quais são o plano de negócio, o plano financeiro, saber uma estratégia, ele vai sair, ele vai colocar para a empresa, vai abrir a empresa, vai fazer o negócio, só que no primeiro processo ele quebra, ele trava, ele não consegue progredir. Então eu comecei então a fazer essa análise. Tem até algumas teses que estão fluindo, né? Como um livro, uma tese que eu vou lançar para o ano que vem, sobre isso, né? Como que é o poder você fazer a empresa alavancar, crescer, como é que a influência do empresário, né, para isso é fundamental. Então, ele tomar decisões é fundamental para que a empresa possa crescer e progredir. Então, primeiro você organiza a vida financeira dele. Sim. Para ele ter noção da educação e separar, que ele tem que ter. E separar também o que é dele e o que é da empresa, né? Porque senão ele não consegue ter clareza. Primeiro porque se ele está totalmente travado, às vezes ele está tão desesperado para começar a vender, que ele não consegue ter a clareza para poder ter o time do processo. Porque muitas vezes você tem que esperar, não adianta, você vai começar uma empresa, ela não vai vingar, às vezes, da mesma velocidade que você espera. Então você precisa ter um pouco mais de paciência, você precisa ter estratégia, você precisa ter... em muitos casos você consegue até vender, só que como você faz com o dinheiro? Você gasta, você reinveste o capital da empresa, então você usa aquele como um dividendo para fazer com que a empresa possa progredir, possa evoluir. Então, o processo, eu falo que o empreendedor e a empresa, eles se comunicam, né? Então, não adianta você organizar a empresa e não organizar o empreendedor, e não adianta você fazer o processo sem que você comece desde da base da pirâmide. E aí, automaticamente, você começa a ensinar sobre finanças, como melhor usar o dinheiro, como melhor aproveitar as oportunidades, e, inclusive, segurar um pouco, às vezes, na decisão que você vai tomar. Então, legal. A gente vai trazer aqui um exemplo claro para o nosso telespectador, que ele está vendo numa tela, né? Então, vamos lá. Uma pessoa, vamos pegar exemplos que você teve na pandemia, que teve um problema de não ter reserva de emergência, como a maioria do pequeno empresário não tem. A gente tem médios da pessoa física, possivelmente, mas o pequeno, em geral, não tem essa educação e entendimento de ter uma reserva. Descobriu-se isso na pandemia. Sim, porque... Né? Sim. Então, eu quero que você nos fale assim, na prática, você pegou um cara desse, qual é a primeira ação que você faz para ele começar a ter uma reserva de emergência, mesmo ao caos? Que ele comece a ter educação, eu vou reservar 20 por mês, 50, 100, como é que acontece? Eu vou fazer a análise, basicamente primeiro,
Você tem que entender como que está a estrutura financeira do cliente, da pessoa, do empreendedor e da empresa. Segundo ponto, tudo que começar a entrar de receita, você já começa a separar 20%, 30% que vai para um caixa de uma reserva. Por quê? Para que ele consiga, com o tempo, gerar esse fluxo. Então, em alguns casos, é importante você conseguir ter essa paciência para fazer com passo a passo. Se ele tem como gerar, às vezes o empreendedor, às vezes a empresa não tem, mas o empreendedor tem um caixa disponível. Então você injeta, separa um capital, uma reserva lá de 10% a 20%, equivalente ao faturamento, e vai alocando. Então quem está de vendas, você já começa a separar, já direcionar para uma reserva. Separar, já vai colocando direto para isso. Um aplicativo de investimento tipo XP ou deixando o banco parado? Olha, um aplicativo de investimento, ele vai dar muito mais resultado do que deixar parado em conta corrente, porque é inflação, né? Você tem interferência da inflação direta, você tem custos que são gerados, e muitas vezes ele acaba nem percebendo e gastando aquele capital. Porque o dinheiro parado ele não rende, né? E você não consegue ter valor. Então, se você começa a alocar, separar, por isso que eu falei de separar, né? Então, cria uma conta de investimento para a empresa, especificamente. Nesta conta, você já coloca um valor de investimento. Sei lá, vou usar como referência uma das casas que eu atuei, que é o PagSeguro. Ele tem algumas fontes que você já separa na raiz da venda um percentual para investir, por exemplo. E ali você já começa a criar, sem a dor, você já separa 10% do seu faturamento, da venda, já para aquela reserva. Se você pensar no curto espaço de tempo, você já vai ter uma gordura financeira, e isso vai te motivar também, porque você começa a aumentar aquela reserva, e aí você também começa, no meio ao caos, cortar alguns luxos, né? Porque não adianta você cobrir um lado e descobrir o outro. Então, primeiro Então, a gente fez duas coisas. Como separado o faturamento, como separou do que é da empresa, o que é do empreendedor, que separou uma reserva para que ele possa gerar aí um fluxo. E também, lógico, o empreendedor precisa ganhar dinheiro, então a gente separa um prolabore para ele também. E aí, a partir daí, você começa de pequeno, de pouco em pouco, de grão em grão. Então, esse é um processo saudável para você organizar a empresa. Então, essa é uma forma mais tranquila, né? Porque não adianta você fazer situações drásticas. Investimentos altos e... Não, o básico... Aí desiste, né? Não, pega um básico, um tesouro direto, pega um CDB de uma boa instituição financeira. Exemplos? Você pode pegar... Hoje o Tesouro Direto é o mais seguro para isso, porque ele te dá uma segurança, ele não tem marcação ao mercado, e hoje com a taxa de juros a 12,75, que foi a última marcação, ela está acima da inflação, então você consegue manter a um padrão de risco estável. CDB você tem que ver com o rate do banco, tá? Então, se você pegar alguns bancos que tem o rate mais alto e vão pagar mais, só que o seu risco também é maior, então você tem que ver... CDB. Tem o fundo garantidor, mas mesmo assim você tem um risco por conta do rate do banco. Mas tem bons bancos, a XP tem bons títulos, o BTG, o próprio Ion do Itaú e outros lugares tem bons produtos, então você consegue ver ali boas aplicações. E aí você começa, então são produtos que você começa com R$100, R$1, e você começa alocando o seu financeiro da empresa ali, então você já separou, né? Então você já separou o que é a empresa, já separou do que é do empreendedor, e já começou a fazer a reserva. E é bom fazer as duas coisas, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Sim. Porque é bom fazer das duas formas. Porque às vezes o dinheiro do empreendedor pode ser o capital que a empresa precisa no momento de crise. Porque no momento de crise, ou a empresa vai pegar um capital de terceiros, ou ela vai gerar um sócio, que normalmente às vezes não está alinhado com a empresa. Então, qual o dinheiro mais barato para a empresa? É o próprio dinheiro do empreendedor. Então, quando ele gera um prolabore e gera um capital, uma reserva própria, né? Ele começa a ter, então, tanto para uma oportunidade que venha surgir, para expandir o negócio, quanto também uma situação de crise, uma crise sazonal, uma situação extrema, como um período que nós tivemos da pandemia. Ele consegue tanto manter o negócio ativo, quanto segurar a empresa. Então, se manter, né? Por isso que a educação financeira é fundamental para empreender, porque ele consegue tomar melhores decisões. Explique para quem
não conhece, a gente conhece, ouve falar, mas como é que funciona o CDB e o CDI? Qual a diferença e qual dos dois é melhor? Entendi. O CDB, vamos imaginar que o CDB é o veículo. Certo. E o combustível, que é o que faz a rentabilidade, mover aquele produto, é o CDI. Então, o CDI ele é um índice, um índice que ele acompanha o Selic. Então, ele acompanha, então, se a Selic está 12,75, ele fica próximo entre 12,65. Então, se você está falando aí que uma instituição, uma média, paga em 100% do CDI, um exemplo, ele vai acompanhar, então, 100% desse montante. Então, você vai acompanhar. Então, se eu pego um CDB a 100%, então quer dizer que ele vai pagar 12,65 ao ano, por exemplo. E aí, só como tem um porém, tem algumas modalidades, o pós-fixado, de pré-fixado e o PCA. Certo. Como que você define quais? O pós-fixado, geralmente, ele tem menor risco e liquidez. Pré e pós, você tem aí a relação de prazo, porque se você pegar, por exemplo, um ativo para um ano, a maioria das vezes tem carência. Então, se você tem uma carência de um ano, 2 ou 3, um exemplo, se o empreendedor vai colocar um dinheiro nesse tipo de produto, ele tem que colocar isso na ponta do lápis, porque ele vai ficar todo o período sem poder usar como capital de giro. O dinheiro. Então, se você, por isso que eu falei do Tesouro Direto como uma forma, porque todo o dinheiro que o empreendedor tem, o maior risco do empreendedor qual é? É a empresa. Então, se a empresa precisa estar, é o maior risco que ele corre. Ele precisa fazer a empresa fluir e crescer. Então, na compensação de risco, ele pode começar naquele momento com investimento com uma renda fixa, baixo risco, baixo para médio risco, com liquidez, que qualquer liquidez diária, no caso. Exato. Que qualquer emergência ele vai lá e retira e resolve a demanda da empresa. E aí depois, na pessoa física, aí ele pode buscar outros ativos, até um IPCA para daqui em 5 anos, ou um produto de longo prazo. Então, por que eu falo isso? Porque essa é a dor que eu vejo e já vi muitos, né? Porque às vezes naquele momento, por questão de custo, de taxa, ele vai lá e aplica em um ativo que tenha carência. Só que aí parece uma oportunidade para o negócio. E ele faz o quê? Alguns bancos até permitem, só que você perde rendimento. Você não ganha o rendimento exato, você busca aí dinheiro, trocar figurinhas não faz sentido. Então, e você nunca sabe quando vai ter uma necessidade importante. Sim. Até uma oportunidade mesmo para a empresa. Então, a empresa ela vive de oportunidades, tanto uma situação de emergência ou uma oportunidade de crescer mesmo, expandir, uma oportunidade de alavancar o negócio. Então, é isso que eu falo que é importante, essa estratégia de decisão. Então, pessoa jurídica é legal que seja diária. E pessoa física, se puder ter as duas, legal. Depende o brasileiro, na maioria, na média, ele é conservador. Porque é o padrão comum, né? Isso, estou falando porque eu acompanhando o mercado, você percebe que há uma dificuldade de risco. Só que a rentabilidade, ela está alinhada a correr um pouco mais de risco. Então, tem produtos que você pode usar no mercado de renda variável, que são o fundo de investimento imobiliário, que faz muito sentido. Você tem ativos dentro do cenário de fundos, que é o multimercado. Só que aí, na relação, você sempre coloca distribuindo um pouco melhor essa relação, né? Então, colocando geralmente, na média, 70%, 80% do seu capital, dependendo de um ativo, quem for conservador, e aí você pode buscar alguns outros investimentos para distribuir. Ou se você for um pouco mais moderado, você pode ir aí já um pouquinho mais além. Aí é importante ver o perfil, estrutura. Mas o que é principal nesse ponto, para correr risco, é entender qual é o momento do negócio, porque se ele está empreendendo, qual que é o momento do empreendedor. Porque às vezes ele pode deixar, ao invés de correr risco no mercado, ele pode usar aquele dinheiro para, às vezes, aumentar a exposição da empresa. A exposição... Investir mais em marketing, fazer uma filial, essas coisas, né? Exato, porque às vezes o que vai dar maior receita, né? Se você pensar, é isso que o mercado faz quando você tem ações. O mercado reinveste aquele capital, ou você reinveste o seu ativo, o seu dinheiro, para que seu investimento cresça, que é o juros compostos. Os juros compostos do empresário é reinvestir no negócio. Porque não adianta você pegar, que é um comum, e eu coloco assim na equação, né? Eu ganhei, vendi. Eu vou tirar
para uso do empreendedor? Não. Às vezes, naquele momento, é o momento de você recolocar o dinheiro no negócio para que ele possa crescer, e aí a relação de juros, a relação é direta. É investimento, e a empresa, conforme você reinveste, ele vai gerar rendimentos maiores, e aí o percentual é melhor, e aí você começa a ter uma capacidade de receita boa, ou um bom prolabore, porque é aquela lógica, né? O dono, a empresa rica, geralmente o dono, ele é pobre. O dono pobre, geralmente a empresa, né, tem um resultado. O inverso é proporcional, né? Se o dono quer tirar toda a empresa, a empresa, né, mingua, não tem dinheiro, não tem receita, e aí acaba ficando pobre também, e quebrando a empresa. A gente vai para um breve break e a gente volta já, porque eu quero falar mais sobre essa questão de investimento. Não sai daí, a gente volta já. Olá, gente, estamos aqui de volta, eu com Felipe Maximiano, falando sobre investimentos. Ele, que é da FJS Consultoria Financeira, está aqui para esclarecer muitos de vocês que têm dúvida sobre como começar a investir. Então, voltando, Felipe, me fale aí, como eu nunca investi, né, uma pessoa não investi, não tenho o Felipe para me orientar, e o meu gerente fica me incentivando para investir lá no banco. Quais são as carteiras mais seguras e os produtos mais seguros para quem quer começar a investir? Sim. Hoje, os principais produtos com menor risco, tá? Você tem ativos do governo, como o Tesouro Direto, tá? O Tesouro Selic, principalmente, que ele não tem a marcação a mercado. Eu vou falar, a marcação a mercado basicamente é a precificação que o mercado faz sobre um ativo, né? Sim. Por ser passivo-fixado, ele vai acompanhando o dia a dia, e o resgate é diário. Então você consegue fazer o resgate a qualquer momento. O Tesouro. Exato. Mas ele me toma quanto? O Tesouro, ele não vai te tomar nada. A única coisa que você tem você vai fazer uma aplicação de um valor de Vamos lá, R$ 1.000. R$1.000, ele vai te pagar um percentual ao ano, que é acompanhando a Selic. Então, hoje a Selic, com o cálculo estimado, está 12,75. Sim. Ele vai te trazer isso ao mês. Basicamente, vai dar próximo aí próximo de 0,8%. Tá? Certo. Já com impostos e essas questões. Legal. E aí você vai tendo a relação de juros compostos. Você pode ali programar uma aplicação recorrente. Então você pode estabelecer lá um valor mensal, 1.000 ou mais ou menos, depende do seu propósito. A partir de R$50, né? Exato. Já pode aplicar. E você consegue resgatar a qualquer hora. Então você pode dentro do seu próprio banco, sem precisar ir numa outra corretora, ou se você tem receio, né? Você pode ali fazer uma aplicação, começar a investir no Tesouro, vai lá colocar programa ali todo mês para que ocorra. E por que o Tesouro eu coloquei essa opção? Uma, por conta da inflação. Porque como ele acompanha a Selic, ele protege o seu capital da inflação, primeiro ponto, porque você vai, se a inflação, o último registro que nós tivemos, estava em torno de 4,61. Então, se você pegar o seu rendimento real, você vai estar sempre colocando aí um pouco acima ou acima da inflação do período. Então, você protege o seu poder de compra, né? Então, por isso que o Tesouro é uma forma, um CDB de um grande banco também. Então, ativos de baixo risco, que não vai te colocar para perder o seu dinheiro. Sim. E assim por diante. Então, são ativos que você não precisa de muito acompanhamento. Desde que você faça o dia a dia, os aportes recorrentes, e deixe, né, ele evoluir com o tempo, já vai te dar um bom resultado. Lógico, a rentabilidade é menor, automaticamente, porque o risco também. Risco-retorno é relativo, né? Então, você tem aí a relação direta. E aí, lógico, conforme você vai pegando mais confiança, aí você pode pensar em um pré-fixado, que é quando você trava a taxa. Então, num cenário que a taxa de juros está caindo, como é o nosso atual, você trava, vamos dizer, 12,75. Uma marginal precifica aí a 12%, um exemplo, tá? Você trava essa taxa, geralmente são ativos de 1 a 2 anos de carência. Isso você pode encontrar tanto no CDB quanto no Tesouro Direto, no Tesouro.
E aí você consegue... Então, quer dizer, mesmo que a taxa caia para menos que isso, você não perde o percentual. O que você colocou. Exato. Só tem um negativo. Sim. É se ela sobe. Você tem que entender que, por exemplo, vamos dizer, eu travei a 12. Você fala, estou confortável com 12, independente do que ocorra, para mim está bom. Só que se ela subir a 13, um exemplo, e você for resgatar ou vender, é onde entra o processo de marcação ao mercado, e o mercado pode aí, você pode ter uma perda de capital. Então, se você carregar até o fim, até o vencimento, é saudável. Se você resgatar, fala, Felipe, eu decidi resgatar antes, não compensa, não vale a pena. Você perde, né? Exato. E o que é mais comum, que se usa muito junto com o Tesouro, que é o Selic, que eu falei, o CDB, são os derivados com IPCA. Que geralmente é a inflação, IPCA, mais uma percentual de taxa prévia. Cada produto tem o seu percentual. Mas é que você protege a inflação, você protege o seu poder de compra, você garante a inflação mais o percentual de juros. Geralmente o prazo desse tipo de investimento é um pouco mais alto. Então geralmente são 3 ou mais anos. Só que você vai garantir a inflação sim, só que vem na mesma direção. Prazo de resgate. Não é saudável você resgatar um ativo desse porte antes do seu vencimento, por conta da marcação ao mercado. Então é sempre essa questão. Que você falou, eu não sei, não conheço. Então começa pelo básico. Tesouro direto. Sinta como o resultado, o rendimento que vai ocorrendo. E aí, a partir disso, você pode explorar outros produtos e assim você vai ficando mais confortável com isso, né? Até o crescimento do seu dinheiro vai te trazendo mais segurança. Isso é legal. Agora sim, quando você fala de ações, porque todo esse investimento vai para ação e ele mesmo que trabalha para você, né? Para você ganhar o dinheiro. Certo. Mas quando você investe alto risco, você fala em vender em bolsa de valores ou tá? Em bolsa de valores. Tá bom. O risco e retorno, né? Mas o risco depende. Mesmo em bolsa de valores tem ativos de risco mais estável, vamos colocar assim, tá? Vamos colocar, você não exime o risco, mas vamos pegar alguns ativos como a Petro, por exemplo, a Vale, Banco do Brasil, Itaú. São papéis que geralmente oscilam menos, Ambev. Se você comparar na relação de mercado, as grandes empresas, mesmo em cenário de crise, os juros, o percentual lá do rendimento dos papéis, ele acaba oscilando menos e aí ele consegue manter um padrão. Como é um investimento de longo prazo, sempre lembrando isso, né? São investimentos que geralmente pagam dividendos e é para carregar a longo prazo. Então você tem que pensar aí sempre uma estratégia, acompanhando uma análise fundamentalista, tá? Que é análise fundamentalista? Basicamente você faz uma leitura da empresa. Eu vou ler se o balanço dela tá ok, se o EBITDA tá tudo relativo dentro do negócio, se a empresa é saudável, e aí você coloca empresas que têm um bom histórico. Quando você tem risco, você pega empresas que estão, às vezes, geralmente, tem maior risco em tecnologia. Você pega períodos, nesse momento, teve um período que o varejo estava com mais risco, oscilando mais. Mas o varejo tem alguns fatores, né? Primeiro que teve o fator americanos, né, que nós tivemos, mas também tem alguns fatores de sazonal, que é a taxa, onde interfere uma taxa de juros alta, interfere no crédito e assim por diante, acabou interferindo. Mas se você pegar na lógica dos investimentos, é isso, você pode pegar boas empresas, empresas sólidas e grandes, que você consegue carregar mais tempo, elas vão te pagar um dividendo recorrente, que te ajuda a aumentar os seus investimentos, que é muito saudável, muita gente pega e usa o investimento para aumentar as suas participações, que basicamente você se torna um sócio, né, dessas empresas, e aí você vai carregando no longo prazo. E você sempre tem alguém para te acompanhar, ou você tem alguns bancos que oferecem, né, algumas recomendações na sua de empresa, de ativos que eles consideram saudáveis, e ali você pode usar como referência. Mas me diga, a Americanas está em recuperação judicial, né, administrativa, para não falar que está falindo, né? Que a gente não sabe ao certo. Onde é que está a verdade? Como minha mãe disse, está nos bastidores. A gente não sabe. Como é que ficaram os investidores de uma empresa como as Americanas? Quando você tem ações de uma empresa que está numa situação como essa, aí tem duas coisas. Ou você se torna quem já vendeu e já zerou a posição, ou a pessoa torna um torcedor, que ela
Porque assim, vamos imaginar assim, o valor dos ativos, vou usar o exemplo que nós tivemos do OGX. Quem comprou as ações no começo, em um momento positivo, ela subiu, ela teve um resultado, só que automaticamente, quando ocorreram os fatos que nós conhecemos, ela chegou a valer, não vale nada, centavos. Pois é. Quem tem os papéis, o que ele faz? Nada. Entende o que eu quero dizer? Então, as americanas é o mesmo caso. Ou a pessoa acredita no processo, no negócio. Por exemplo, tem a Magazine Luiza, que está passando um momento difícil. Também. Só que você tem que ver o quê? Eu acredito na empresa. Vou deixar lá para ela, pelo menos, voltar ao valor que eu tinha para vender. Isso é, se você acredita no negócio. Sim. Só que a maioria das vezes, o que acontece? Tá? Eu vou usar um exemplo. A pessoa, ela compra, às vezes, no momento que ela está... Quem comprou na Magazine Luiza, no momento que ela estava subindo, e ela, com a queda que ela teve, a pessoa tem dificuldade em desfazer do ativo, na esperança que ele suba novamente. Sim. Só que muitas vezes ele não vai voltar ao mesmo patamar anterior. Pode ocorrer, mas não é certeza. Isso, a Americanas é a mesma coisa. Ela pode, mas aí a Americanas tem o lado de credibilidade, né? Então ela acaba perdendo credibilidade no mercado, então é difícil você recuperar isso, risco de imagem, essas coisas. Então, se você pegar numa relação de negócios e empresas, que é que nós estamos falando, é a decisão. Então, tipo, eu tenho uma empresa, eu tenho comprei ações. O que eu faço com o papel? Então, se você comprar bons papéis ou tomar boas decisões, você consegue carregar, você consegue usar aquilo para reinvestir novamente. Agora, se você tomar a decisão errada, você perde o seu dinheiro e automaticamente você queima. E o problema é que eu vejo que tem muita gente que usa o dinheiro da empresa para investir em ações. E às vezes toma decisões erradas, coloca em day trade, coloca em opções, e aí acaba alavancando o seu dinheiro. Então, nesse caso de ações é interessante a pessoa física investir? Não, até a pessoa jurídica pode, só que ele tem que saber, já atingi um capital que, se minha empresa precisar, eu já tiro. Exato. É melhor pegar, já recebi um bom dinheiro, vou agora investir conservadoramente. Eu já tenho vamos imaginar assim, eu tenho uma empresa, eu quero investir, quero colocar um pouquinho de risco. Tá, então já atingi, se eu precisar usar de dinheiro para minha empresa hoje, eu consigo ter um dinheiro para suprir as necessidades, uma emergência, subir a oportunidade, então, tenho. Então eu quero começar a investir em bolsa. Aí você pode. Você pega boas empresas que tenham uma menor volatilidade, né, que a oscilação dela é menor, e aí você começa a comprar pouco a pouco, e aí, lógico, sempre tendo aquela relação, acompanhar, esperar o mercado fluir. Porque às vezes você pode comprar, tem momentos, ainda mais que nós temos um país que tem a relação político-econômica que oscila muito. Sim. Só você pode ter aí momentos ruins do papel, mas não quer dizer que a empresa é ruim. Então é ideal você não tirar, para que você investiu muito, deixa lá. Não, porque é geralmente onde a pessoa perde dinheiro, né? Então, em momentos onde há uma recessão, uma oscilação do papel, da bolsa, tem empresas que vale a pena comprar mais, para você aumentar a posição, e tem empresas que não vale a pena, então você mantém, você tira, né? Mas aí o ideal é você esperar, não tomar decisões de cabeça quente. Legal. É como qualquer empresa, por isso que eu falei a relação do investimento com a empreender é muito semelhante, porque você tomar decisão de cabeça quente, você erra o game, né? Você erra o time da operação, e você pode tirar o negócio. E eu já vi muita gente, o gerente dizer, tira, não achei inteligente. Eu acho que se você for perder, perdeu, né? Então deixa lá, porque você pode voltar a ganhar, nem que seja um pouco a mais do que você tinha. Agora, por isso que eu falei, a decisão de você... Quando você vai tomar a decisão de investimento, é onde você define quais papéis são saudáveis, quais empresas, onde você vai colocar seu dinheiro, basicamente é isso. E, lógico, o risco que você está disposto a correr. Por isso que eu comentei, o ideal é sempre... O dinheiro da empresa é concentrar um pouco mais no que diz respeito a ativos que baixam o risco e, né, não expor tanto. E o dinheiro do empreendedor, você está disposto a algo de longo prazo, um pouco mais de risco, é até saudável, até faz bem. Só que risco é risco, né? Eu não tenho esse dinheiro para nada, eu só vou investir. Não vai fazer falta. É a relação risco-retorno.
É assim, o risco, porque assim, ao longo do tempo no mercado, o que você mais encontra, né, é pessoas que querem ganhar dinheiro muito fácil, muito rápido. Exatamente. Que eu falo que é a mesma lógica de, tipo, tá, você quer ganhar dinheiro fácil como? Não tem mágica, não existe uma mágica. Não existe o processo. Você tem que ter paciência. Você não vai ganhar R$1.000 da noite de um dia para o outro. E se você encontrar um investimento que você ganhar assim da noite para o dia, faz muito sentido, mas não há. E o que é que você me diz do Bitcoin? Bitcoin é um excelente investimento. Só que ele é muito mais arrojado. Opa! Então, se você colocar no nível. Então, é assim. Eu vejo muito. O Bitcoin é um investimento, é uma ideia de longo prazo. Sim. E é um ativo que teve um bom momento. Teve. Só que ele vem caindo com frequência. A grande questão é. E essa serve para ações e serve para bitcoins. É entender se o ativo que você vai comprar, se ele já está no seu nível máximo de queda. Então, como você precifica isso? Quando você pega o mercado de ações, você tem muitos dados que te ajudam a você tomar decisão. Quando você pega o Bitcoin, você não consegue ver isso. Então, às vezes, então você tem hoje, até dentro da própria bolsa, ativos como ETFs, né, que fazem isso. Que é o ETF, que são ativos que tem criptomoedas dentro da carteira, e tem fundos que tem criptomoedas, que são basicamente produtos que usam isso. Qual que é a lógica? Né? Isso é o ponto-chave. A pessoa, às vezes, comprar alguns produtos, ela tem que acompanhar o mercado. Não dá para ela comprar por supetão, ou às vezes comprar um ativo que às vezes ela não tem condições de crescer, de se recuperar. E o que ocorre na maioria das vezes é o contrário. A pessoa vai lá, um amigo, um colega, às vezes ela viu alguém investindo, que às vezes até ganhou dinheiro, de fato ganhou. Só que o momento que a pessoa comprou era outro, né? Então, eu até vendo no caminho, estava escutando o livro da Psicologia Financeira, né? E às vezes ocorre, né? Uma carteira de um Warren Buffett ou de outros investidores grandes, às vezes você não consegue replicar essa mesma carteira ao longo do tempo. Então, o que é mais saudável é recorrência e continuidade. Na verdade, investimento como a vida financeira de qualquer ser humano é recorrência. Então, se você começa eu quero guardar, começa de pouco, vai manter recorrentemente o processo. A algum momento os juros compostos vai começar a aumentar. O que vai acontecer? Você vai ter rentabilidade. Eu montei a empresa, quero fazê-la crescer. Eu tenho que fazer com que ela possa gerar receita e eu consiga reinvestir no negócio para que ele possa crescer. Investimento em bolsa, investimento em bitcoins. Só que as pessoas querem, como você quer ganhar dinheiro muito rápido, você quer achar uma fonte de petróleo, uma fonte de riqueza imediata, instantânea, onde você coloca da noite pro dia, mas não existe isso. Isso é um risco. Tem até um filme sobre isso, né? Que o menino pegava o dinheiro de uns e aí dizia, aí de outros, né? Aí ele rendia muito para quem estava chegando, pegando do dinheiro do outro. Pirâmide, se você observar mesmo hoje no mercado, tem muitas ofertas de muita gente fala, que geralmente coloca como se fosse criptoativos, mas não são, que falam que é pirâmide, fala que tem Forex da vida, tem vários ativos que são para quem começou, quem pegou no começo, ok, mas não é investimento. Geralmente não tem nenhuma relação de investidores, né? São grupos que a pessoa cria uma estratégia lá, atrelando algum ativo, mas não é investimento. É igual quem faz casa de apostas, né? É a mesma coisa, você está apostando. Agora, quando você pega o mercado financeiro e de forma efetiva, se você tudo tem regras, tudo tem processos. E ao mesmo tempo você tem a segurança do mercado, né? A única coisa que você tem que ter é paciência. E você não vai ganhar um valor exorbitante da noite para o dia. Você vai ganhar no tempo, né? Você vai ganhar bons rendimentos conforme você aumenta as suas posições. Aí você ganha um bom percentual de dividendo. Você tem os fundos imobiliários que pagam aluguéis mensais, que conforme você vai aumentando a sua participação. Então, tudo isso que é o que fez aí a relação com o empreendedor, é exatamente quem empreende e quem tem empresa, ou quem tem investimentos, é o mesmo processo. Você tem que ter paciência, tomar decisões corretas e pautadas, e aí você vai fazendo a empresa crescer com o tempo. Né? Pois essa pirâmide que deu
que deu golpe, que era a Tele o quê? Que eu não tô lembrando agora o nome. Até o Flex, alguma coisa assim. Mas teve um esqueci agora o nome. Teve um caso semelhante dos jogadores de futebol, até do Palmeiras, que teve recentemente. Teve um caso semelhante, que foi isso. Exatamente, você pega um grupo, tem muitos casos que você pega aí na internet, conforme você começa a ler, que às vezes é um grupo, um amigo foi lá, pegou, ganhou um X, um capital grande, e aí um colega apresenta para um outro amigo, às vezes num café, num almoço, aí o cara vai lá e investe, só que aí geralmente o cara é ganancioso, o brasileiro é ganancioso, né? E aí ele quer ganhar de uma vez. Então tem exemplos disso no mercado. Às vezes você pega casos de clientes que você monta uma estrutura de negócio, uma carteira completa, projetada, bonita, certinho, e às vezes a pessoa vai lá e toma uma decisão de momento e ele coloca todo o dinheiro dele da empresa, na expectativa às vezes de ganhar um bom percentual. Só que a lógica você não consegue precificar isso, não consegue ter a certeza que o rendimento vai ser o resultado que você espera. Então, e aí onde que essas pirâmides ganham? Quem começou lá, ou quem montou, tá ganhando dinheiro. Mas quem entrou depois... E geralmente esse cara, ele quando não consegue pagar, ele some, né? Porque ele não tem como, porque o dinheiro já chega a um ponto que ele não consegue mais gerar. Não tá gerando. Não. A pessoa só tá pegando, não tá gerando, não tá investindo em lugar nenhum. Não. O nome do filme é O Mago da Mentira. O Mago da Mentira. Que foi o Bernie Madoff, né? Que faleceu, acho que na década de 2017, um negócio desse. É isso mesmo. Não, deixa eu ver aqui. O filme foi lançado, né? Você vê, foi em 2008 que ele fez isso. Então, pra você ver que foi pego, né? Se eu não me engano, foi pego nesse período. Então, assim, era muita gente grande querendo ganhar muito dinheiro. Gente pequena, você vê nem gente pequena tendo um lugar desse. Querendo ganhar muito dinheiro, e aí ele começava, né? Então, ele pegava daqui, botava descobria um santo para cobrir outro. Então, mas isso envolve, que a gente colocar assim, na prática, é a educação financeira, porque quando nós temos entendimento do que é finanças, você começa a entender como que funciona para você ter um ganho de juros. Né? Não tem. Porque se alguém promete um ganho exorbitante, desconfie. Porque o que eu vi nesse processo é muita gente colocando o dinheiro que não tinha. Às vezes o dinheiro, acho que era toda a economia de uma família, tudo. E quando perde, não tem o que fazer. Mas o que eu coloco é sempre a ganância. O homem ele tem a necessidade de querer. Ele ganhou, ele quer ganhar mais. Agora, se você constrói certinho, e tem alguém que te apoia, alguém que te acompanha, bons profissionais, tem muitos profissionais bons. Vai lá colocando, e mesmo tendo muito, não seja tão ousado, né? Só que eu coloco sempre uma ressalva. Qual? O maior risco do empreendedor é a empresa dele. Porque é onde ele tem que fazer ganhar dinheiro, é onde que ele corre o risco real. Porque o mercado oscila, o mercado muda, até mais na nossa economia que tudo, né, gira, né? Então, ao invés às vezes de ele pegar e colocar esse dinheiro num investimento de uma renda variável, vamos comparar assim, e investe no negócio. Busca estratégia nova, busca alguém para gestão de marketing, gestão de tráfego, gestão de venda, né? Bons processos de vendas, porque aí ele vai conseguir aumentar. Porque se você parar para pensar, é isso que todo investidor faz. Ou ele expande o negócio, ou ele busca a oportunidade de crescer. Tem várias formas de você investir, não é só no mercado financeiro. Tem muita gente que vende imobilizado, que é imóveis, tem muita gente que pega isso, faz uma franquia, filial e assim por diante. Hoje está muito comum, né? Mas eu acho que tem muito boom do franchise, mas é uma oportunidade para quem quer expandir. Legal. Mas todo o processo do empreendedor, o empreendedor ele é arrojado por natureza, porque para empreender você tem que ser arrojado. Mas o risco que você coloca, se você colocar no mercado e colocar na sua empresa, é melhor você colocar na empresa. E é o que você tem e aí, lógico, ali você começa a criar a sua estrutura de rendimento. Então, legal, porque você, Felipe, quando chega o cliente, você vai primeiro estudá-lo para ver qual a melhor forma dele. Fazer a leitura do cenário dele, histórico dele, objetivo, né? Porque todo mundo atender onde ele quer chegar. E aí, depois disso, é montar a estratégia, né? Montar o próximo passo. Ah, bacana. E, assim, quais foram as lições nesses 15 anos já trabalhando no mercado financeiro que você tirou?
A única lição que eu tenho é que dinheiro não aceita desaforo. Dinheiro não aceita desaforo. Se você tomar a decisão errada, como a gente falou, nós conversamos agora. Se você, sei lá, por ganância ou por erro, ou por, às vezes, sei lá, por falha de decisão. De informação. Que ignorante, gente, não é a pessoa grossa, não. Ignorante é a pessoa com falta daquele conhecimento, tá? E tá tudo certo. Porque quando você fala, sou ignorante, aí pensa que a pessoa. Mas a falta, grossa, a falta de conhecimento perece, né? A gente oferece por falta de conhecimento. Então, o que nós precisamos é entender as nossas necessidades, respeitar o tempo. E a maior lição que eu tive é essa, observando pessoas, clientes, etapas, todos que tentaram de alguma forma tomar decisões de qualquer jeito, quebrou, perdeu, zerou, perdeu às vezes para investimentos errados, decisões erradas, entendeu? Então a melhor decisão, o que eu mais aprendi foi isso. Bacana. Então, gente, vamos para um momentinho, um ping-pong, não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta aqui, gente, eu com o Felipe Maximiano, batendo um papo sobre investimento, gestão financeira e educação financeira. Então vamos lá no nosso ping-pong, você responde com uma frase ou uma palavra, ok? Vamos lá. Para você empreender é? Um voo solitário. E para você inovação é? Aprender. Qual a palavra não faz parte do vocabulário de Felipe? Desistir. Que postura o empresário deve ter em relação à sua vida e negócio? Disciplina. Qual a motivação para você continuar empreendendo? Deixar um legado. Qual a melhor realização até hoje? Família. E para você, o mais importante, na verdade, os dois são importantes, mas o mais importante é a caminhada ou a chegada e por quê? Com a maturidade é o caminho, é a caminhada. Porque você tem que curtir o processo. Eu falo que não adianta. O empreender ou viver, você tem que curtir as etapas, as conquistas. São pequenas conquistas, porque são portas que se abrem. Então, eu acho que toda etapa deve ser valorizada. E o restante é caminhada. É consequência, né? A chegada é consequência, na verdade, né? Porque você tem que um dia de cada vez, né? Então, você conquista um passo de cada vez, um sonho de cada vez, é um projeto por vez. Então, por isso que eu falei, é uma caminhada de longo prazo. Então, é isso. É isso, legal. Então, antes de ele fazer a última pergunta, eu vou indicar aqui, gente, um livro de Pedro Ernesto Miranda, que é da editora Gente, tá? Nosso grande parceiro aqui, que lança mensalmente livros de best-seller aí, que é o Aprendizado Sem Limites. Organize a sua rotina e seus métodos de estudo. Controle a sua ansiedade e descubra do que o seu cérebro é capaz. Muito legal, tá? A gente falou muito de conhecimento, aprendizado aqui hoje. Essa é a nossa dica de livro de hoje. Tem muitos livros aí pra gente indicar a cada programa. Então, vamos lá. Que dica você deixa para quem quer empreender? Fale para a câmera da verdade. Nunca desista. Vai ser difícil, mas continue. Vai aparecer portas, oportunidades, vai ter vitórias e derrotas, mas nunca desista. É isso aí. Felipe, querido, muito obrigada por sua participação. Desejo muito que Deus continue abençoando a sua vida, sua esposa, seus projetos, né? Você também. E que continue abençoando tantos empresários aí com as suas consultorias financeiras, né? Amém. Você também. Muito sucesso e continue tendo muitas oportunidades, novos convidados e que possa crescer cada vez mais. Querido. Obrigada. Agradeço. E vocês que nos acompanharam, meu muito obrigada e fica a dica. Seja a mudança que você quer ver. Faça a diferença. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.